We've had a wonderful time, Nós temos uns momentos maravilhosos, but we're not done. mas nós não terminamos. God's never done with us, Deus nunca terminou com a gente, né? and He's always filling us with His presence, Ele sempre nos enche com a sua presença and He's challenging our hearts. e desafia os nossos corações. And I hope to see you tonight. E eu espero ver vocês hoje à noite. And when we go back to church, E quando voltarmos para a igreja, let's take this with us. Amen. vamos levar tudo conosco, né? Let's have a great service tonight. E vamos ter um culto maravilhoso hoje à noite. I want to conclude our time here at the camp, Eu quero concluir o nosso tempo aqui no acampamento, just thinking about a few things. falando sobre algumas poucas coisas. I want to focus on just the goodness of God. Eu quero focar na bondade de Deus. But there's a verse in the Bible Mas há um versículo na Bíblia that I will share in a moment that talks about God's goodness. que vou compartilhar com vocês em um momento que fala da bondade de Deus. But I believe there are still some here today that need to trust Christ as their personal Savior. Mas eu acredito que há algumas pessoas aqui que precisam confiar em Jesus como seu Salvador pessoal. You've been here these past couple days. Você tem estado aqui nesses 2 dias, You've enjoyed the services. vocês têm apreciado os cultos, You've enjoyed the music. têm apreciado as músicas, You've enjoyed the food. apreciado a comida, But you really have not crossed over from darkness into light. mas você não conseguiu cruzar a ponte da escuridão para a luz. And if Pastor Edivaldo and myself seem passionate about that, Pastor Edivaldo e eu sentimos uma paixão sobre isso. we live with a very urgent heart. Nós vivemos com o coração faminto, com a pressa. We believe that Jesus Christ can come at any time. Nós acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer minuto. And if He comes, E se Ele chegar, there will be people that we know and love that will be left behind. nós conhecemos pessoas que amamos e vão ser deixadas para trás. Because they have not passed from darkness into light. Porque não passaram da escuridão para a luz. So I encourage you, Então eu te encorajo. listen to the Holy Spirit this Ouça morning. o Espírito Santo. And when the Holy Spirit speaks to you, Quando o Espírito Santo falar com você, you need to respond. você deve corresponder. But the Bible says A Bíblia diz that the goodness of God que a bondade de Deus leads us nos leva to repentance. ao arrependimento. Because God has been so good to us, Porque Deus tem sido tão bom para nós, we should be ready and willing to repent. nós devemos estar prontos e dispostos a arrepender. Our hearts ought to be ready to Nossos- run to God Nossos corações devem estar prontos para correr para Deus and repent of our sin. e arrependermos dos nossos pecados. But for a moment, I want to talk about God's goodness. Mas por um momento eu quero falar da bondade de Deus. First Chronicles says this. 1 Crônicos, You don't need to turn. Don't go there. Okay. I'm just going to quote them. 1 Crônicos diz assim: Give thanks to the Lord, Dê graças ao Senhor, for He is good. porque Ele é bom. Psalm says, I will speak of your splendor, Salmo diz: Eu vou falar do seu esplendor, your glorious majesty, sua gloriosa majestade and your wonderful works. e seus trabalhos maravilhosos. They proclaim your power. Eles proclamam o seu poder. They declare your righteousness. Eles declaram a sua justiça. And I will give a testimony of your goodness. E eu vou dar testemunho da sua bondade. Another place in Psalm says, Outro lugar no Salmo diz: I am certain that I will see the Lord's goodness. Eu certamente verei a bondade do Senhor. In the book of Nahum, O livro de Naum it just simply says, God is good. simplesmente diz: Deus é bom. Psalms 31, how great is your goodness. Salmos 31, quão grande é a sua bondade. And Romans 2:4, E Romanos 2:4, the goodness of God a bondade de Deus leads us nos leva to repentance. a arrependimento. You and I Você e eu live in a dark world. vivemos num mundo em escuridão. You and I Você e eu experience experimentamos the darkness of this world.
a escuridão do mundo. The sin of the world O pecado do mundo affects us. nos afeta. Our sin affects us. Nossos pecados nos afetam. But for one moment, I want to remind every one of us, Por um momento eu quero lembrar cada um de nós. we are affected by the sin of this world. Nós somos afetados pelo pecado do mundo. You might have felt the darkness of this world by rejection. Você talvez sentiu a escuridão desse mundo pela rejeição. There might have been a family member that has rejected you. Talvez um membro da família que te rejeitou. You might have lost a job that you didn't think you should have lost, and Tal- you feel the rejection. Talvez você perdeu um emprego que você sentia que não poderia ter perdido e você se sentiu rejeitado. I know that in my church, Eu sei que na minha igreja there are people who have felt the darkness of divorce. na minha igreja pessoas sentiram a escuridão do divórcio. They have experienced the rejection that goes with that. Eles experienciaram a rejeição que cresceu através disso. I have people in my church Eu tenho pessoas na minha igreja that have a very dark relationship with their parents. que têm uma verdadeira escuro relacionamento com seus pais. These things are foreign to me. Essas coisas são These things are strange to me. estranhas para mim. My mother and father loved me all my life. Meu pai e minha mãe me amaram a vida toda. I was telling somebody that I never have doubted my parents' love. Eu digo às pessoas que eu nunca duvidei do amor dos meus pais. When I was a young man, Quando eu era um jovem, I would meet my father at the airport and we would fly together. eu fui encontrar meu pai no aeroporto. My dad would come up and he would embrace me and fall in front of all the people. Meu pai me encontrava e me abraçava em frente de todo mundo. And he would hug me and he put a big old kiss on my cheek. Ele me abraçava e me dava aquele beijão no rosto. My dad loved me. Meu pai me amava. My mother loved me. Minha mãe me amava. She lives with us now. Ela mora conosco agora. And my mother she loves me. Minha mãe, ela simplesmente me ama. I tell my sisters all the time, Eu digo à minha irmã toda hora, I'm the favorite. eu sou o favorito. Also, Também, my mother spanked me every day of my life until I was 10 years old. minha mãe batia em mim todo dia até os 10 anos de idade. Now look at me. Agora olha para mim. You and I know Você e eu sabemos. I didn't deserve those spankings. Eu não merecia aquele apanhar. Did you translate wrong? Não. Did something get mixed up in the translation there? Não. No, they understood. All right. But I say all that Mas eu digo tudo isso because I know there's some people very close to me. que eu sei que as pessoas muito próximas a mim They don't have that. não tiveram isso. And it's heavy. E isso é pesado, It's dark. é escuro, To be rejected. ser rejeitado. We also have our own personal sin. Também nós temos os nossos pecados pessoais. And many of the things that we experience are because of our own poor choices. Então, há muitas coisas que nós experimentamos é por causa das nossas pobres escolhas. And many times now, E muitas vezes agora, the world has forgotten about Satan. o mundo se esqueceu de Satanás. And Satan is here to steal, to kill, and to destroy us. Satanás está aqui para nos roubar, matar e destruir. The Bible says we wrestle not against flesh and blood, A Bíblia diz, nós não lutamos contra carne nem sangue. but we wrestle against dark powers, Nós lutamos contra poderes das trevas, rulers of this world. governadores desse mundo. And so Satan is here to destroy us. E Satanás então está aqui para nos destruir. And we have a difficult time. E nós temos tempos difíceis. But I want to tell a story of a young man in the Bible. Eu quero contar uma história sobre um jovem na Bíblia.
Can anybody guess who I'm going to talk about? Vocês adivinham de quem eu quero falar? Who? Joseph. Isn't he adorable? Yes? Ele tá bonito? Hã? Tá. Are you mama's favorite? Você é o favorito da mamãe? Thank you very much. Muito obrigado. Thank you. You Obrigado. can go that way. Pode ir agora. I'm going to run through Eu vou passar por Genesis 37 to Genesis 50. Gênesis 37 a Gênesis 50. Because what I want to do, Porque o que eu quero fazer, I want to establish eu quero estabelecer in the life of Joseph sobre a vida de José that God is good. que Deus é bom. And I want to end with Genesis chapter 50, verse 20. E eu quero terminar com Gênesis capítulo 50, verso 20. So, chapter 37. Então, capítulo 37. We have a 17-year-old boy. Nós temos um jovem de 17 anos. He's with his brothers. He is feeding the flocks. Ele está com seus irmãos que estão alimentando o rebanho. Verse number 3 says, he is the most loved child of his father. No verso de número 3 diz que ele é o filho mais amado do pai. Now realize, he is not the oldest brother. Agora, veja bem, ele não era o filho mais velho. He's not number 2 or number 3. Ele não era o número 2 nem o número 3. He's down here in the order of birth. Ele está lá embaixo na ordem de nascimento. And in a Jewish home at the time, E na casa judaica naquele tempo, the best he could ever do a melhor coisa que podia acontecer is to live in the home of his brothers. é viver na casa com os irmãos. When you have that many sons, Quando você tem um monte de filhos, the first and the second can live wealthy o primeiro e o segundo pode viver em riqueza and own property, e ter propriedades. and maybe the third child, Ah, and maybe the third child. talvez o terceiro filho também. But the rest of them, Mas todos os demais, there was no hope to be a wealthy ruler. não haveria esperança deles serem um líder com poder financeiro. And this 17-year-old boy became his father's favorite. E esse rapaz de 17 anos de idade foi o favorito do pai. And as you saw, he became he received a wonderful coat from his father. E ele recebeu um casaco muito bonito do seu pai. But one day he had a dream, E um dia ele teve um sonho. and he told it to his brothers. E ele contou o sonho aos irmãos. I had this dream, Eu tive esse sonho. and I'm going to rule over you. E o sonho é que eu vou governar sobre vocês. His brothers thought, that is just foolishness. Os irmãos dele falaram, isso é tolice. He's crazy. Ele está louco. That's never going to happen. Isso não vai acontecer. And they understood E então eles entendiam the best that he could ever do que a melhor coisa que eles poderiam fazer is to live with his brothers. Era To live with his brothers. The Get ruling rid of- brothers. Huh? get rid of him. No, Joseph thought the brothers knew that the best that Joseph could do was to live with them. Ok. E José achava que a melhor coisa que ele podia fazer é conviver com os seus irmãos. And then Joseph told the dream to his father. E aí José disse o seu sonho para o pai. And the father was clear, that's not going to happen. E o pai foi bem claro, isso não vai acontecer. You might be my favorite son, Você pode ser o meu filho favorito, but you're not going to rule over your brothers. mas você não vai governar sobre os seus irmãos. Later in the chapter, his brothers are out now tending the flock of the family. Mais tarde no capítulo, seus irmãos estavam lá fora cuidando do rebanho. The father says, I want you to go check your brothers and to check the flock. E o pai disse, eu quero que vocês vão lá dar uma olhada nos seus irmãos e observar o rebanho. And while the older brothers were out there tending the flock, they're talking about Joseph. Quando os seus irmãos estavam lá olhando o rebanho, eles estavam falando de José. Boy, we have a foolish brother. Eles disseram, puxa, a gente tem um irmão muito tolo. Who does he think he is?
Quem pensa que ele é? He's going to rule over us? Que ele vai governar sobre a gente? We're going to have to teach him a lesson. Nós vamos ensinar ele uma lição. Let's just go ahead and kill him. Vamos matá-lo. The oldest brother, Reuben, says, no, we're not going to do that. O filho mais velho, Rubem, disse, não, nós não vamos matá-lo. In the middle of that conversation, Joseph arrives, E no meio daquela conversa, José chegou. and their brothers are not happy to see him. E os irmãos não estavam felizes de vê-lo. And so they decided to put him in a hole in the ground, in a pit. Eles decidiram, então, colocaram ele num poço que era seco. And we know what we're going to do. E disseram, eu sei o que nós vamos fazer. We're going to sell him into slavery. Nós vamos vendê-lo como escravo. And we'll take his coat and put animal blood on it. E nós vamos pegar o casaco dele e vamos colocar sangue de um animal. And we'll tell our father E nós vamos dizer ao nosso pai that he died by an animal. que um animal o matou. And we'll sell him to these, a good word for them would be gypsies. Aham. They're Amalekites, but a good word would be gypsies. E eles venderam José para uma caravana egípcia que passava. And so the Amalekites or the gypsies came by and they sold the brother. E aí então essa caravana passou e eles venderam o irmão como escravo. Now just pause for a moment. Agora você pare por um momento. How would you feel Como você se sentiria if your family se a sua família sold you into slavery? vendesse você à escravatura? I think it would be fair to say Eu acho que seria justo dizer that Joseph experienced rejection. que José experimentou rejeição. The gypsies sell Joseph to a general, Potiphar. Os egípcios venderam José a um general chamado Potifar. And he's put into Potiphar's home. E foi colocado na casa de Potifar. And he's now a slave in this home. Agora ele era escravo naquela casa. And the Bible says E a Bíblia diz, that when his master looked at him, diz que quando o seu mestre olhou para ele, that he realized that God's hand was on him. reconheceu que a mão de Deus estava sobre ele, José. Now his master was not a Jewish man. Esse mestre não era um judeu. And he did not serve the God of the Bible. E ele não servia o Deus da Bíblia. But because of his relationship with his God, Mas por causa do seu relacionamento com Deus, that Joseph found favor with Potiphar. José achou favor diante de Potifar. But after a period of time, Mas depois de um período de tempo, the Bible says that Potiphar's wife a Bíblia diz que a esposa de Potifar put her eyes on Joseph colocou seus olhos sobre José and invited him to her bed. e o convidou para a sua cama. And so Joseph runs out, E José saiu correndo leaves his clothes behind, e deixou a sua roupa para trás. only has his undergarments on. Só tinha a roupagem de baixo. And Potiphar's wife claims that he made the approach. E a esposa de Potifar delatou que ele fez a aproximação. And the Bible says in verse 20 that the master put him in prison. E a Bíblia diz que no verso 20, o mestre dele o colocou na prisão. And the very next verse, E no próximo verso, it says this, diz assim, and the Lord was with Joseph. e Deus estava com José. The Lord was with Joseph. O Senhor estava com José. Joseph hasn't done anything wrong. José não fez nada de errado. He demonstrated a moral life, Ele demonstrou uma vida moral, but now he's in prison. mas agora estava na prisão. While in prison, Enquanto na prisão, do you know what these prisons look like? você sabe como que se parece essas prisões? Most prisons were a big hole in the ground. It was in the ground. Muitas prisões eram um grande buraco no solo. And it had one stairway on the side that would go out.
E tinha uma escadinha que vai do lado assim, que o leva para fora. And they would live in this hole in the ground. E eles viviam nesse buraco lá. And they can contain the prisoners easy because its access was very, very difficult to get in and out because of the stairway. E eles podiam conter os prisioneiros com facilidade, porque o único acesso fora era por ali. And people would walk by and they'd throw trash. E as pessoas passavam ali, jogavam lixo. It was a horrible place. Era um lugar horrível. But Joseph met a butler and a baker. José encontrou lá um padeiro e um copeiro. And you remember the story. E vocês lembram da história? The butler had a dream. O copeiro teve um sonho. He goes to Joseph and says, "Hey, I believe you can help me with my dream. Tell me the dream." E ele foi a José e disse, olha, eu tive um sonho, talvez você pode me ajudar com o sonho que eu tive. And Joseph says, E José disse, "In 3 days you're going to be released, em 3 dias você vai ser solto and you're going to be able to take the king's cup and serve him again." e você vai voltar pegar o copo do rei e vai servi-lo novamente. And then Joseph said, E aí José disse, "When you get out, quando você sair, remember me." lembre-se de mim. That's all I ask. É tudo que eu te peço. When you get out, Quando você sair, remember me. lembre-se de mim. Well, the baker had a dream. O padeiro teve um sonho. He goes to Joseph. Ele vai a José. Joseph says, "I've got bad news. Ele disse, eu tenho más notícias para você. In 3 days, Em 3 dias, the king's going to take your head off." o rei vai te decepar a cabeça. Then we go to the next chapter, E nós vamos no próximo capítulo. and it says 2 years, E diz que 2 anos and there's no communication for Joseph. não havia nenhuma comunicação com José. Joseph did a good thing, José fez uma coisa muito boa, but the butler didn't remember. mas o copeiro não lembrou dele. All he asked was, "Just remember me. Tudo que ele pediu foi, lembre-se de mim. Put in a good word for me." Arruma um lugar, um jeito de eu sair daqui, um trabalhinho para mim. Then we find that the Pharaoh E daí nós encontramos que Faraó was having all these dreams. estava tendo esses sonhos. And so he talked to the butler about the dreams E ele falou com o copeiro sobre o sonho. because his magicians couldn't help him out. Porque os seus mágicos não podiam ajudá-lo. And all of a sudden the butler goes, "Oh, I remember." De repente o copeiro falou, eu me lembrei de uma 2 coisa. years later, 2 anos atrás, I know somebody that can help you. eu sei de alguém que pode te ajudar. And the Bible says E a Bíblia diz, they went and got Joseph. e foram lá e pegaram José. And the wording there means they had to clean him because you do not bring a dirty prisoner before the Pharaoh. E diz a palavra que eles tiveram que lavar José, porque você não pode trazer uma pessoa suja diante de Faraó. And there are no showers in that prison. E lá naquela prisão não tinha They're not chuveiro, shaving. não fazia So barba. they had to take Joseph and they had to clean him. It took some time. Eles tiveram que tirar José de lá e limpar, e acho que demorou um tempo. And they brought him before Pharaoh. E trouxeram José diante de Faraó. Pharaoh said, "This is my dream." E Faraó disse, eis aqui o meu sonho. Joseph says, José disse, "You will have 7 years of prosperity. você vai ter 7 anos de prosperidade. And then you're going to have 7 years of famine. E você vai ter 7 anos de fome. During the 7 years of prosperity, Durante os 7 anos de prosperidade, you need to take a portion of all that you bring in, você deve pegar uma porção de tudo aquilo que produzirem. and you need to store it and save it during the famine." E você deve guardar isso, reservar isso para o tempo da fome. And Potiphar said, E Potifar disse, "Okay, ok, you're the manager. você vai ser o gerente de tudo isso. You're going to do this." Você vai fazer isso. And the Bible says, E a Bíblia diz "And the hand of the Lord que a mão do Senhor was on Joseph." estava sobre José. So, Então, the 7 years of prosperity happened, os 7 anos de prosperidade aconteceram. and Joseph rises to power.
E José foi elevado ao poder. And the Bible teaches us or tells us that all those around them that were not followers of God, E a Bíblia diz que todos à sua volta, que não eram seguidores de Deus, admired Joseph and his leadership. admiravam José por causa da sua liderança. When the famine began, Quando a fome começou, Joseph is now about 30 years old. José agora tinha mais ou menos 30 anos. So remember, we start when he's about 17, Lembra, nós começamos quando ele tinha 17, mais ou menos. and he has spent pretty much that entire time E ele passou a maior parte daquele tempo todo as a slave como escravo or in prison. ou em prisão. But for you and I to understand this correctly, Para você e eu entendermos isso corretamente, God's hand was on him. a mão de Deus estava sobre ele. Now you remember this story. Agora, lembra dessa história. There's a famine. Há uma fome. And so the brothers talk to the father and say, we have to go get some food. E aí os irmãos falaram com o pai, vamos tentar conseguir alguma comida. We heard that Pharaoh has been storing the food up and we can go there and we can purchase some. Nós ouvimos que Faraó tem bastante alimento estocado, vamos lá ver se a gente consegue alguma coisa. And all the brothers except one, Benjamin, traveled to go to Pharaoh to purchase the food. Então todos os irmãos, exceto Benjamim, foram até Faraó comprar alguma comida. And while they're there, they're in line. Conforme eles estavam lá, estavam na fila, And finally, they're standing before their brother, e finalmente estavam diante do seu irmão, and they don't even recognize him. e eles não o reconheceram. Can you imagine that? Você pode imaginar isso? They don't even recognize their brother. Eles nem reconheceram o irmão. It's been about 15 years, and they don't even know who he is. Passaram 15 anos e eles nem sabiam como era ele, como ele estava. The Bible says, A Bíblia diz, but Joseph recognized his brothers, mas José reconheceu seus irmãos. excused himself, Ele se desculpou, went to another room to weep and cry, foi para um outro quarto, lugar e chorou. but decided to give grain to his brothers. Mas decidiu dar os grãos para os irmãos. Because of Joseph's position, Por causa da sua posição, he could have had him killed, ele podia ter mandado matar a todos. but he decided to give them something they don't deserve. Mas ele decidiu dar a eles alguma coisa que eles não mereciam. And not only did he give them grain, Não somente deu a eles os grãos que eles queriam, but he took the payment and he hid it in those bags. mas pegou o dinheiro e colocou escondido na bolsa. The brothers traveled back home, Os irmãos começaram a voltar para casa and they recognized they had this money. e viram que o dinheiro está aqui guardado. They're very scared. Eles ficaram com medo. They think it's a misunderstanding, Eles acharam, houve um engano aqui, and they will die. que eles iriam morrer. Well, they talked to the father. Então eles falaram com o pai, They go back eles voltaram, again before Joseph, estiveram agora de novo diante de José, and they explain what had happened. e eles explicaram o que aconteceu. But Joseph decided to reveal himself to his brothers. E José então decidiu se revelar aos irmãos. Can you imagine how you would feel standing before Joseph, Você pode imaginar como eles se sentiram estando agora diante de José, knowing his power and his position, conhecendo o seu poder e posição, and you're the one that E vo- caused it all? e você é aquele que causou todo o problema? They didn't know Joseph's heart. Eles não conheciam o coração de José, He loved his brothers. ele amava os seus irmãos. But he said, you got to go get my father and you got to go get Benjamin. You got to bring them back. Mas ele disse, eu quero que vocês vão lá, peguem meu pai e Benjamim e tragam aqui. They didn't want to do that. Eles não queriam fazer They isso. were thinking if they brought them all back, he would kill them all. Ele pensou, os irmãos pensaram, se nós trouxermos nosso pai e nosso irmão aqui, ele vai matar todo mundo. And after some negotiations, E depois de uma negociação, they went back to the father and brought the father and Benjamin back. os irmãos voltaram ao pai e trouxeram o pai e Benjamim de volta com José.
And the father lived comfortably. E depois disso, o pai de José viveu confortavelmente. The brothers were now living in the benefit of Joseph, the younger brother. E agora os irmãos de José estavam vivendo dos benefícios de José. And the whole family was together. E toda a família estava reunida agora. And then the father died. Então o pai morreu And they took him back to the country and they buried him. e levaram de volta ao seu país e o enterraram lá. What I would like for you to do sometime O que eu gostaria que você fizesse is em algum momento, go to Genesis 37 você vai lá em Gênesis 37, and read all the way to Genesis 50. você lê de 37 a And every 50. time you see where in Joseph's life he experienced rejection, I'd like you to circle those verses. E toda vez que José falou alguma coisa que é referente à rejeição, você circula aquele versículo. And see how many times he experienced darkness in this world. E você vai notar quantas vezes ele experimentou a escuridão desse mundo. I also want you to circle the 3 verses where it says the hand of God was on Joseph. Mas também você vai circular aqueles versos que estava dizendo e a mão de Deus estava sobre ele. Because I want you to understand that even though you're in a dark place, E eu quero que você entenda que mesmo que você esteja num lugar escuro, God's hand can pierce that darkness. a mão de Deus, ela supera aquela escuridão. And he can put his hand on you. Ele pode pôr a sua mão sobre And você. you can know that you're right in the center of the will of God. E ali você pode sentir que você está no centro da vontade de Deus. If you've been rejected, E se você se sente rejeitado, or you feel alone, quando você se sente só, or you feel discouraged, quando você se sente or you desencorajado, battle depression, quando você está se dobrando or your sobre a heart is full pressão, of anxiety, quando o seu coração sente ansiedade and life can be very, very dark, e a vida parece estar tão escura, the hand of God a mão de Deus reaches down from heaven desce dos céus, and he places his hand on you. ele põe a sua mão sobre você. Now I want to end with one verse. E eu quero terminar então com um versículo. Genesis chapter 50 verse 20. Gênesis capítulo 50, verso 20. This is the summation of the entire story. Essa é a soma de toda a história. Joseph is now having a conversation with his brothers. José estava agora tendo uma conversa com seus irmãos. It's a heart-to-heart conversation. Era uma conversa de coração a coração. He's going to speak truth to them. Ele vai falar a verdade com eles. And he's going to remind them of some things. Ele vai relembrá-los de algumas coisas. In verse 19 he says, you don't need to fear. I'm not going to kill you. No verso 19 ele diz, olha, não precisa ter medo, eu não vou matar vocês. Because I can imagine his brothers. Eu posso imaginar os seus irmãos. Do you have like walking on eggs? You know, Yeah, they felt exactly. their entire life they were walking on eggs. yeah. Durante todo esse tempo, os irmãos estavam como que andando sobre ovos. Because of what they have done Porque o que eles fizeram, and what Joseph could do. e agora sabiam, o pai morreu, o que José podia fazer. And now that he says, don't be afraid, E ele disse, olha, não se preocupem. he said this, Ele disse isso. you Você meant it for evil, planejou mal contra mim, but God mas Deus meant it for good, transformou o mal em bem, that I might save some. para que eu pudesse salvar alguns. Your difficult moments, Seus momentos difíceis, God can use Deus pode usar to bring other people to Him. para levar outras pessoas a Ele. He can use that. Ele pode usar isso. We identify more with our failures and not with our successes. Nós somos mais identificados pelos nossos fracassos do que pelo nosso sucesso. I know what it's like to fail in things. Eu sei o que é fracassar em coisas. So if you failed, I understand you. Se você fracassa, eu entendo você. And that's the way the world is. Esse é o jeito que o mundo é. Joseph went through a very difficult time, José passou por momentos muito difíceis, but God's hand has always been upon him. mas a mão de Deus estava sobre ele. You see, Você vê,
at the end of Joseph's life, no final da vida de José, I can say, eu posso dizer, God is good. Deus é bom. Everything that Joseph experienced, Todas as coisas que José experimentou, God is good. Deus é bom. Whatever he experienced, he's good. Qualquer que seja a experiência, Deus é bom. There's a song that we sing. Há uma canção que cantamos, In the good times, nos bons momentos, I will praise his name. eu adorarei o seu nome. In the difficult times, Nos tempos difíceis, I'll do the same. eu farei o mesmo. God is good. Deus é bom. We began this week Nós começamos essa semana challenging you. desafiando você. If you've not trusted Christ, Se você não recebeu Jesus, we would pray that you would move from darkness to light. nós encorajamos você a mudar da escuridão para a luz. We have challenged you Nós os desafiamos. for those for ministry and missions. Desafiamos aqueles que estão no ministério. And we have challenged you in the area of serving. Nós desafiamos vocês ao ministério a servir. But we told you in the very beginning Mas nós dissemos bem no começo that God was going to speak to every person here. que Deus iria falar com todas as pessoas aqui. So if I was to walk up to you right now Se eu for até você agora, and I were to say, what has God told you this week? e se eu perguntar o que Deus falou com você essa semana, Could you tell me what God has told you? você pode me dizer o que foi que Deus falou para você? That's the purpose of God, Esse é o propósito de Deus. to speak to you, Falar com você, to call you Tá into ch- his kingdom and his light. para chamá-lo ao seu reino, à sua vida. And I hope that your heart is saying, here am I, Lord. E eu espero que seu coração está dizendo, Use me. eis-me aqui, Senhor. Use me. Me use. Amen. Amém? Let's pray. Vamos orar. Senhor Deus, agora que o Senhor falou conosco, ajuda-nos, pela luz da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, a corresponder, a entender da Sua bondade, que nos chama para a salvação, nos chama para o serviço no Seu reino, nos chama para uma vida plena. E que agora que, pela palavra ouvida, lida, e pelo que o Espírito Santo está agindo agora, possamos corresponder com o Senhor. Possamos dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu me consagro a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu abro o meu coração e recebo Jesus como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida para Te servir no ministério, na área que o Senhor me chamar, seja pastorado, missões, os ministérios, ambientes inspiradores na igreja, nos grupos pequenos, em qualquer lugar que o Senhor me chamar, eis-me aqui. Abençoe esse momento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Deus se revelou a Isaías, e ele entendeu que Deus queria uma coisa dele, ele disse para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se colocou na mão de Deus. Talvez você precisa fazer isso. Talvez ainda no seu coração
na sua vida há lugares de escuridão, que você precisa deixar Cristo entrar ali e trazer luz. Significa que você precisa deixar isso, parar com isso e ter uma vida de luz. Jesus disse: aquele que me segue, aquele que anda comigo, terá luz na vida. Deus te chama para isso. E muito importante, pastor Mike frisou, falamos da salvação eterna que há em Cristo Jesus, esses 3 dias, sexta, sábado e hoje. Por favor, nós não estamos falando de igreja, de religião. Essa não é a mensagem. A mensagem é que todos precisam de Jesus. Muitos aqui já se arrependeram dos seus pecados, abriram seu coração e receberam Jesus como Salvador. Como que eles fizeram isso? Eles entenderam que o salário do pecado é a morte, como diz lá em Romanos 6, 23. Essa morte é morte não unicamente física, mas é a morte eterna. A Bíblia chama de segunda morte. E quando a pessoa morre, sem tomar uma decisão sem Jesus, ela vai diretamente para o inferno. Não tem lugar intermediário, não há nada que se possa fazer por ela. O que se prega por aí é invenção de homem, não está na Bíblia. Não está em nenhuma Bíblia. São as crendices religiosas que vão sendo propagadas. Porque a palavra de Deus diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Aqueles que morrem sem Deus serão lançados no inferno. Não significa que eles vão ser condenados. Já estão. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, você, se crer nele, não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o verso 18 diz: quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa palavra crer, ela tem um significado profundo aqui. Porque se você perguntar para as pessoas: você crê em Jesus? Todo mundo crê. Eu creio. Crê em Jesus como um fato histórico, não é? Mas esse crer tem receber a Jesus como Senhor e Salvador. Satanás crê em Deus, e como crê? Ele vê Deus, fala com Deus, mas ele não aceita o senhorio de Deus na vida dele. Por isso Jesus diz: vem a mim, me siga, e eu te transportarei das trevas para a luz. Você terá a luz da vida em você. Isso é receber Jesus, é chegar para Jesus: Senhor, eu sou pecador, eu mereço a condenação eterna, mas eu recebo o Senhor como meu Salvador. Nós cantamos há pouco: o teu sangue, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É simbólico. Quando você recebe o senhorio de Jesus,
Você é lavado, diz a Bíblia. Ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos do que escarlate, se tornarão mais branco, como a branca lã ou como a branca neve. E hoje você é convidado. Que oportunidade maravilhosa de abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu aceito a tua bondade. Eu aceito ao Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Entra na minha vida, me perdoe e me salva. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, diz Efésios. Deus quer te salvar pela graça. Recebe Jesus hoje. Eu me pergunto por que temos que implorar para as pessoas abrir o coração, receber Jesus. Isso não deveria ser necessário. Faça isso. Crente em Jesus, olha o que Deus fez. Consagra a sua vida a Ele. Seja o que Deus está falando, corresponde com Ele. Vamos encerrar vindo à frente, orando, agradecendo. O que for que Deus falou, vamos fazer isso agora. Pai, consagramos esse momento, nossa vida. Espírito Santo de Deus, mova, sopra sobre nós, convença os corações, especialmente dos que perecem. No nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, você tem um momento de vir à frente, de orar enquanto é cantado. Se você quer receber Jesus como Salvador, você chega aqui perto de mim e fala: eu quero. Só fazer assim, ó, eu quero, eu já sei. Eu quero só orar com você. Ok? Tá bom, pode vir se Deus está falando com você. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Se você está esperando alguém, seja o primeiro. Vai, vem. Você vem e vai ver que vai vir outros também. Consagrar sua vida a Jesus. Que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que Jesus fez por nós, nós podemos dizer: Sou livre. E eu sou livre. E eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Deus, aleluia. Deus seja louvado, engrandecido, gratos estamos, nosso coração está alegre, em gozo de tudo aquilo que Deus fez por nós, desde o preparo para o retiro, desde o princípio, desde o ano passado, tudo que foi acontecendo para que isso fosse o sucesso, a maravilha que chegou até aqui. Deus seja louvado. Senhor, obrigado. Obrigado pelas decisões, aqueles que se manifestaram, aquele que mesmo nos seus lugares, ali dentro do seu coração, estreitaram a vida com o Senhor. Obrigado por todos aqueles que trabalharam muito para que isso acontecesse. Que o Senhor os recompense muitíssimo. Que a semente da boa palavra que foi semeada aqui produza frutos eternos na vida de todos nós. Que tudo aquilo que foi plantado no nosso coração nunca seja esquecido, mas colocado em prática. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, bondoso, gracioso. Como podemos te agradecer pelo que o Senhor fez por nós aqui? Mais do que isso, pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado, Senhor. Vamos entesourar esse momento nos nossos corações. E eu peço que o Senhor nos abençoe ainda mais no decorrer das atividades aqui, como também logo mais no culto, onde estaremos em outro local, lá na igreja, servindo ao Senhor mais uma vez. Oro que ninguém vai ficar cansado, doente, mas vão se esforçar para estarem lá hoje à noite e convidar outras pessoas para ouvir essa preciosa palavra de Deus e exaltar o teu nome. Senhor, abençoa todos aqui e mais ainda aqueles que tanto fizeram. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.